Complexo de Saqqara. Saqqara, um dos lugares mais misteriosos do Egito, foi planejada pelo sumo sacerdote Imhotep, um gênio multifacetado, o primeiro filósofo da história, pai da medicina, da arquitetura, da física e da química. Os gregos que estudaram no Egito e que mudaram o nome de todo mundo o chamaram Asclépios, ou Esculápio, para marcar suas vitórias como médico. O chamaram também Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande, por seus dotes de filósofo e físico, tendo revelado as bases de funcionamento do universo. Imhotep, sumo sacerdote da Escola de Mistérios do Olho de Horus, construiu Saqqara. Um enorme esforço de tempo, mão de obra e recursos que trouxe benefícios materiais e espirituais a toda a sociedade. Sua tecnologia foi fundamental para aumentar a frequência de vibração dos iniciados, acelerando sua evolução espiritual. Permitiu a seus discípulos verificar que existem outras dimensões, contatar pessoas nessas dimensões e receber informações de mestres ascendidos. No plano físico, permitiu criar avenidas eletromagnéticas que facilitaram a movimentação de materiais na construção de seus templos. Saqqara produzia energia taquiônica, a energia de maior frequência e vibração do universo. Esta energia é neutra e se compõe de pares de partículas que, por terem carga elétrica contrária, se anulam e se equilibram. Por ser neutra, não gera resistência e se move 27 vezes mais rápido que a luz. É a energia do pensamento quando vibra na alta frequência do amor ou energia utilizada por Jesus para realizar os sucessos extraordinários que chamamos de milagres. Ele demonstrou que, vibrando na elevada frequência do amor, a mente pode dirigir a energia taquiônica, a energia do pensamento, para elevar a energia vital dos doentes, realizando curas fantásticas e, mais ainda, salvando-os da morte. Também para aumentar a frequência própria de vibração da água, transformando-a em vinho. Todas as coisas e seres do universo vibram com frequências diferentes, dependendo do seu nível de evolução. Saqqara gerava um campo eletromagnético elevado e sons que vibravam em diferentes frequências. Sua forma e arquitetura produziam e captavam energia. Emparelhava as partículas elétricas, convertendo-as numa coluna ondulatória estacionária de energia taquiônica. A pirâmide produzia diversas frequências, permitindo que discípulos com diversos graus de evolução pudessem entrar em sintonia e vibrar com uma frequência mais elevada que a que tinham no momento. Isto potencializava seus níveis de energia vital, sua aura ou campo eletromagnético pessoal. Simultaneamente, recebiam uma preparação intensa que, após seus 21 anos de vida, permitia-lhes elevar sua consciência às dimensões superiores da realidade. Ao manejar em seu interior níveis superiores de energia vital na vibração do amor, surge a telepatia e se adquire a sensibilidade para perceber a música das esferas, a dança das partículas subatômicas que formam a aura, o campo eletromagnético que cada ser humano produz em torno do corpo. A máquina quântica de Saqqara acelerava este processo de aperfeiçoamento espiritual, pois permitia que os iniciados que tinham diferentes níveis de consciência experimentassem temporariamente um aumento gradual em sua frequência vibratória. Através da meditação e informação para viver em paz e harmonia, respeitando tudo o que existe, ao compreender que tudo está vivo e interrelacionado, a vibração experimentada se tornava permanente.
Os discípulos mais adiantados, que mantinham altos níveis de vibração, podiam movimentar sua consciência no tempo e no espaço, ver a corrente de reencarnações que lhes permitiram chegar a seu nível atual. Podiam ver e perceber realidades além da terceira dimensão, na sequência do nível evolutivo do ser humano, nos mundos dos irmãos superiores, super-homens iluminados, seres que já haviam passado por este estágio para receber seu aprendizado. Ao constatar estas realidades, Imhotep pôde enunciar no Kybalion que como é em cima, é embaixo, que existe uma correspondência entre os diversos planos da realidade. Ensinou que o plano físico, o mais evidente a nossos limitados sentidos, pode ser analisado para descobrir verdades sobre os outros planos da realidade que não percebemos. Os iniciados, que podiam perceber o patamar seguinte no caminho do aperfeiçoamento, constatavam pessoalmente a sua existência, voltando para irradiar amor e trazendo informações aos seus companheiros dos níveis mais baixos. Esta constatação irrefutável dava segurança a todo o esquema piramidal do Egito. Comprovava-se que o universo tem muitos planos, ou como disse Jesus, a casa de meu pai tem muitas moradas. Isto transformou o complexo de Saqqara num centro de comunicação das mais elevadas realidades do universo, fato que ficou registrado em seus textos religiosos e nos muros de algumas pirâmides das primeiras dinastias. O céu não se encontrava nesta dimensão física. Pertence às dimensões superiores que permanecem na alta vibração do amor. A pirâmide permitia o acesso à dimensão dos super-homens, dos irmãos superiores, homens iluminados que já passaram pela Terra e se encontram agora numa escala mais alta da realidade. Outra utilidade produzida pelo complexo foi a utilização de cargas de íons para produzir ondas eletromagnéticas por onde moviam, com facilidade, blocos de granito necessários para a construção de seus templos. Uma energia eletromagnética baseada no fato de que cargas iguais se repelem, utilizada atualmente para movimentar trens como o chamado trem-bala no Japão. Em Saqqara, ficou provado que vibrando a tão alta frequência, os objetos perdem peso, não são atingidos pela gravidade, e os seres humanos levitam. Os sacerdotes egípcios revelaram que o universo tem dois polos energéticos, o amor e o medo. O amor tem uma elevadíssima frequência de vibração e o medo tem uma baixíssima frequência de vibração. Os seres com a consciência pouco evoluída, que não passaram por muitas reencarnações sobre a Terra, receberam pouca informação, vibram pouco e em suas vidas predominam a dor e o medo. Se encontram ainda no inferno da vida. Os seres muitas vezes reencarnados aprenderam com os resultados de suas decisões, elevaram paulatinamente sua frequência de vibração, sua energia vital, aprendendo a respeitar, a não culpar, a viver em paz e harmonia. Por terem mais informação verificada, entendem o significado do amor, vibram em sua frequência, chegando ao céu da vida. Os sacerdotes se dedicaram a acelerar o caminho evolutivo em seus discípulos, com informação, treinamento para transcender o ego e sensibilização às altas frequências vibratórias. Muitos anos de treinamento permitiam entender que a vida é um processo de verificação de informações, através de experiências na própria carne, para entender que o homem só se transforma em super-homem por intermédio do amor. O amor é neutro, não tem polaridade.
vibra em elevadíssima frequência. Sua energia, que não tem massa, pertence ao plano espiritual e mental, onde existe de acordo com a vontade do observador. Para entender esse lugar misterioso, voltemos no tempo até o momento em que lá só existia um imenso deserto, quando Imhotep começou a primeira etapa de Saqqara, o complexo subterrâneo. Começaram cavando um poço vertical na dura plataforma de granito, a coluna vertebral do complexo. O poço tem uma profundidade de 30 metros, a altura de um edifício de 12 andares e 10 por 10 metros. Existe uma teoria que afirma que as pirâmides formam uma imagem espelhada delas mesmas, uma forma virtual que se projeta embaixo da terra em que foi construída. Ali se produziria uma série de efeitos relacionados com o conceito chamado antimatéria. Através de uma câmara situada embaixo da pirâmide, entra-se numa realidade paralela, oposta ao mundo físico. Seria seu espelho eletromagnético. Aqui, o tempo avançaria ao contrário, do futuro ao passado. Por alguma razão ou acontecimento físico ou metafísico que buscavam, o fato é que o poço é muito profundo e que, apesar de ter suas paredes de pedra maciça, talhada numa plataforma de granito, as paredes foram forradas com os primeiros ladrilhos usados pelo homem. Pela primeira vez foi usado um módulo repetido uniformemente, um primeiro ladrilho de rocha para ser usado em grandes obras. O mais extraordinário é que não eram de rocha cortada, mas fundida. No rio Nilo, perto das cataratas de Assuã, na ilha de Sehel, foi descoberta uma lápide com hieroglifos, talhada pelo sábio Imhotep. Contém a fórmula química para fundir um concreto, que depois de seco, adquire a aparência e a resistência de uma pedra. Uma equipe de cientistas franceses, dirigidos pelo químico Joseph Davidovits, PhD em polímeros, descobriu que a mistura produz um aglomerado com grande número de cristais de quartzo, elemento com a capacidade de produzir eletricidade, fazendo-se vibrar suas moléculas. Os egípcios jogavam em moldes conchas trituradas de crustáceos e fósseis encontrados à vontade nas planícies de Gizé, areia com alto teor de quartzo e alumínio, pedra pómez previamente queimada, sais de natrão e água. A mistura produz uma soda cáustica que reage com o alumínio da areia do rio, produzindo um aluminato de sódio. Acrescentava-se crisocola, um silício que a converte num silicato sódico de alumínio, e, finalmente, arseniato de cobre como acelerador integral. Com esta combinação parcialmente decifrada, fundiram os blocos de pedra para seus templos e pirâmides. Utilizaram os primeiros a ser fundidos como forma para os novos, conseguindo tal exatidão nas juntas que não deixa espaço sequer para a passagem de uma carta de baralho. Uma vez forrado o poço, a 30 metros abaixo da terra, perfuraram na rocha sólida um imenso complexo de corredores e câmaras. Escavaram um número progressivo de câmaras em direção aos 4 pontos cardeais. A primeira encostada no poço, 2 para o leste, 3 para o oeste, 4 para o norte e 5 para o sul. Cada grupo de câmaras produzia em seu interior uma frequência diferente de sons, cada vez mais alta, e que estavam dentro do campo eletromagnético da pirâmide. Em cada câmara havia milhares de vasilhas de alabastro que vibravam em sintonia com a mesma nota da escala musical. A forma das vasilhas e dos líquidos determinava em que nota musical ou frequência de vibração se sintonizava a câmara.
A nota Mi ressoava em 5 câmaras, nível de entrada para a maioria dos iniciados. Aqui vibravam por cima da nota Ré, que era a frequência com que chegavam. Fá vibrava nas vasilhas de 4 câmaras. Sol vibrava em 3. A nota Lá utilizava as 2 câmaras no lado oeste. Na câmara principal da pirâmide, em um sarcófago de apenas uma vasilha de alabastro, os mais altos iniciados alcançavam a nota Si e dali ascendiam a dimensões superiores. Estes espaços são chamados de câmaras azuis, pois seus muros estão decorados com os primeiros ladrilhos de cerâmica da história, azulejos em diversos tons de azul turquesa. Em seu interior, uma dupla de iniciados, sempre um homem e uma mulher, levitavam sintonizando-se com níveis de vibração cada vez mais altos. Imhotep escreveu no Kybalion que a 7ª lei do universo diz que tudo tem gênero, tudo tem sua parte feminina e masculina. O gênero se manifesta em todos os planos do universo. Ao entrar nas câmaras aos pares, os iniciados da escola de mistérios atingiam um equilíbrio, uma neutralização de seus campos eletromagnéticos pessoais, pois os do homem giram no sentido horário e os da mulher no sentido inverso. Descobriu-se que estes ladrilhos de cerâmica têm características de supercondução, não oferecem resistência a uma carga elétrica. Certamente, quando todo o complexo entrou em operação, a coluna ondulatória modificou suas moléculas e estas se tornaram neutras. A tecnologia e a mistura química para produzir o azul da cerâmica foram inventados por Imhotep. A famosa pasta egípcia, uma mistura de bicarbonato de sódio, bentonita argilosa, sílica, potássio e o bicarbonato de cobre, que lhe dá a característica cor azul turquesa egípcia, utilizada em inúmeros objetos cerâmicos até os dias de hoje. A cerâmica está colocada formando uma série de arcos sustentados pela forma que simboliza a coluna vertebral de todos os seres vivos, chamada de Djed. A forma transmite energia a todo o corpo, e Ptah, o Deus criador do universo, a tinha em seu bastão de poder. A mesma forma utilizada nos pilares que transmitiam a energia das pirâmides para utilizá-las nas ondas eletromagnéticas por onde levitavam os pesados blocos de pedra. Os sacerdotes da Escola de Mistérios do Olho de Horus tinham conhecimentos tecnológicos bem avançados para produzir estes fenômenos físicos ou para cozinhar o esmalte das peças de cerâmica em fornos capazes de atingir a 1000 graus centígrados. Nestas salas foram encontradas imagens em alto relevo sobre pedra, como esta do faraó de Djoser, correndo no ritual do Heb-Sed, a cerimônia de renovação, usando a coroa branca que simbolizava seu poder sobre o Alto Egito. Em Saqqara também foram encontradas esculturas que se destacam pela perfeição de seus olhos de cristal, como os escribas sentados ou o sacerdote Khapir. Uma forma de arte que só existiu nos primórdios da civilização e que nunca foi repetida em todo o desenvolvimento posterior. Na direção norte, construíram um acesso ao complexo subterrâneo. Do fundo do poço, sai uma longa escada ascendente, interrompida por passagens horizontais que chegavam até a superfície. Em volta do poço, exatamente sobre a área das obras subterrâneas, construíram uma plataforma maciça com os mesmos ladrilhos de pedra que forravam os seus muros. Do lado leste, escavaram 11 poços verticais que desciam 5 metros além das câmaras já construídas.
Ali, a 35 metros de profundidade, a partir dos poços verticais dispostos de forma regular, surgem 11 galerias, que terminam nas câmaras por baixo de pontos-chave das câmaras azuis, situadas 5 metros acima. Nestas galerias foram encontrados mais de 40 mil vasos de cristal e alabastro, como este, com a figura que representa 1 milhão de anos, com os 2 tronos do Alto e Baixo Egito. Um dos títulos do sábio Imhotep era o de fabricante de vasilhas. Nestas galerias, milhares de vasos de alabastro vibravam gerando a nota Fá, que é a frequência de vibração própria do planeta. As galerias eram os ressonadores da pirâmide. Nelas se produzia um ruído que invadia toda a pirâmide. O alabastro é um material capaz de vibrar e produzir ressonância quando se exerce sobre ele uma força periódica que coincida com a sua frequência vibratória. A vibração produzida pelos vasos tinha uma elevada frequência, dependendo do nível de vibração que fosse necessário, pouco a pouco por ressonância, nas câmaras dispostas para isso, enquanto que, simultaneamente, acontecia o mesmo com a frequência eletromagnética. Os pares de iniciados adentravam as câmaras azuis para meditar, com o poderoso campo de força da pirâmide, enquanto que o som de uma nota musical vibrava em seu redor. Cada vez se fazia vibrar mais alto, ascendendo nas notas da escala musical. Desta maneira, iam se acostumando a frequências cada vez mais elevadas de vibração e a campos de força com um comprimento de onda menor, despertando novos sentidos e tornando-se mais sensíveis à luz. Ao meditar dentro das câmaras azuis, sintonizados com o som que vibrava em todos os vasos de alabastro e expostos ao poderoso campo eletromagnético da pirâmide, os iniciados elevavam sua frequência de vibração. Isto potencializava a sua energia vital, aumentava a sua aura e lhes permitia verificar a existência de outras realidades. As distintas notas e vibrações se sintonizavam com cada chakra, conduzindo pouco a pouco a consciência a frequências mais elevadas e a experiências além deste plano físico. Uma vez terminada a construção subterrânea, fecharam a boca do poço com umas plataformas escalonadas, convertendo-o em um obelisco subterrâneo virtual, cuja ponta piramidal aparece na superfície. As plataformas se assemelhavam às mastabas, montículos de terra utilizadas como túmulos reais, o que veio a contribuir para que a pirâmide fosse confundida com um túmulo. Hoje se consegue ver a plataforma por ter ficado descoberta com a passagem do tempo sob a capa de ladrilhos da pirâmide escalonada. Assim se completou a primeira etapa, a das obras subterrâneas. Foi construída a primeira parte de um processador tridimensional gigantesco para acelerar a evolução do ser humano e gerar energia taquiônica, utilizando-se uma tecnologia baseada na física quântica. Começaram a segunda etapa com a construção da primeira pirâmide depois do dilúvio. Uma pirâmide escalonada com exatos 50% em volume e peso da que armaram com o projeto final. Sobre a plataforma inicial que cobria o poço vertical, construiu-se com ladrilhos muito maiores, 4 níveis com 11 metros de altura cada um, dando-lhe a forma de uma pirâmide escalonada. A massa principal desta primeira pirâmide tinha 44 metros de altura. Uma grande massa de ladrilhos modulados de rocha fundida com um grande teor de cristais de quartzo.
As moléculas de quartzo têm a forma de um tetraedro, uma das 5 formas básicas da natureza, chamadas de sólidos platônicos. A vibração do planeta, sua batida regular, em um dos lugares neurais da malha eletromagnética, fazia vibrar os cristais de quartzo nos ladrilhos da pirâmide e os vasos de alabastro nas profundezas das galerias ressonantes, produzindo um efeito duplo de energia e som. A massa de quartzo, quando submetida a esta tensão mecânica constante, produzia fricção sobre a superfície dos tetraedros de cristal, gerando uma carga elétrica negativa por um efeito hoje chamado de compressão elétrica. A massa de pedra se convertia em um imenso condensador de energia negativa. Existem 2 tipos de quartzo. Os que ao vibrar produzem uma carga elétrica negativa, chamados de levogiros, e utilizados por Imhotep na grande massa de rocha fundida. E os que produzem uma carga elétrica positiva, chamados de dextrogiros, também utilizados nas lousas de granito de Tura que cobriam a superfície da pirâmide. Imhotep afirmou que a terceira lei do universo é que tudo vibra, tudo se move, nada está quieto. Tudo está em movimento. É a frequência de vibração das partículas constitutivas da energia que determina os diversos estados da realidade, a densidade da matéria, a mente e a altíssima vibração do espírito. Quanto maior a frequência de vibração, mais elevado o nível de consciência, de informação e respeito, e mais avançado no caminho evolutivo. Tudo vibra, desde a mais baixa e densa matéria até o espírito puro. Esta é a lei que determina a existência de diversos tipos de energia, dependendo de seu nível vibratório. Energia elétrica, química, magnética, gravitacional e energia taquiônica, produzida por Saqqara. Revestindo a massa de ladrilhos de rocha, formaram a superfície exterior com lousas de granito de Tura, que tinham cristais de quartzo dextrogiros, que produz uma carga elétrica positiva. Cobrindo a massa de ladrilhos de rocha contra a superfície exterior de cada capa horizontal de pedra, colocaram blocos de pedra pómez, um material eletricamente isolante, nos quais colaram as lousas de granito de Tura. Estavam cortados em planos inclinados, para produzir planos verticais com uma inclinação de 73 graus, e superfícies horizontais com uma inclinação de 22 graus. Estes blocos criavam um isolamento elétrico entre as duas cargas elétricas, a negativa da massa de rocha em vibração e a positiva das lousas de granito de Tura, que captavam, como uma antena, a carga elétrica positiva da atmosfera, muito forte neste lugar de poder. Vimos então que a pirâmide armazena em sua forma 2 cargas diferentes e opostas. As superfícies de seus 4 lados externos carregam seus cristais com a energia positiva da atmosfera, e a grande massa de rocha de quartzo, em contato direto com a corrente telúrica, carrega suas moléculas com um campo elétrico negativo. A quarta lei diz que tudo é dual. Tudo tem polaridade. Nesta realidade, tudo tem o seu oposto, que é idêntico em natureza, porém diferente em grau. Os extremos se tocam. Os 2 polos são os extremos da mesma coisa. Calor e frio, opostos, são realmente o mesmo, os 2 polos de uma coisa chamada temperatura. Luz e escuridão, grande e pequeno, suave e duro, branco e preto, ruído e silêncio, alto e baixo.
A forma piramidal é determinante para o funcionamento da máquina quântica. As capas horizontais de pedra, ao irem diminuindo sua área na parte superior da pirâmide, acumulam em seu interior cargas elétricas com potências diferentes. O mesmo acontece na superfície de granito de Tura. Este fato e os 11 poços verticais, o obelisco virtual subterrâneo descentrado do eixo da pirâmide, que por sua exata localização no sentido norte-sul, sobre um ponto nevrálgico da malha eletromagnética, está sujeita ao giro do planeta sobre seu eixo, induzem a carga elétrica acumulada a um duplo movimento giratório. As partículas com cargas positivas giram no sentido horário e as partículas com cargas negativas ao contrário. Isto gera um vórtice eletromagnético, um redemoinho de partículas subatômicas que vão se acelerando pouco a pouco, pois sendo a frequência constante, devido ao palpitar regular do planeta, produz-se uma ressonância. As duas forças, centrípeta e centrífuga, ao atingirem certa velocidade e frequência, fazem com que duas partículas de cargas opostas e movimentos contrários se emparelhem neutralizando-se e encontram um novo eixo de giro, a 90 graus do eixo da pirâmide, produzindo uma coluna ondulatória estacionária. A coluna ondulatória estacionária é formada por partículas subatômicas, neutralizadas quando se emparelham, que se movem em altíssima frequência. Esta coluna de energia desce até o núcleo cristalino do planeta e se eleva a centenas de quilômetros sobre sua superfície até chegar à ionosfera. São estas partículas neutras e equilibradas que são chamadas de energia taquiônica. Sua neutralidade não produz resistência no material por onde se movimentam. São a base dos fenômenos supercondutivos. Ao acelerar a frequência de vibração da energia, o vórtice energético na pirâmide a transformava em um tipo superior, a energia taquiônica, hoje em dia estudada pela mecânica quântica. A energia taquiônica tem a mais alta vibração e frequência da realidade. É energia consciente, energia e informação, como a que gera e domina o homem em seu cérebro com o processo de seus pensamentos ao vibrar no amor. A energia taquiônica e as colunas ondulatórias estacionárias foram estudadas por Nikola Tesla. Baseou-se nelas para inventar a corrente alternada, os motores elétricos, o rádio, a televisão, os raios-x, o radar e mais de 1.600 patentes com inventos que formaram o século XX. O chamado Tesla Coil, usado para ligar motores dos carros, cria esse tipo de vórtice para converter uma corrente de 12 volts, aplicada a uma espiral de cobre, em milhares de volts ao ser induzida até outra espiral. Em 1942, Tesla dirigiu a experiência Filadélfia, que utilizou enormes campos eletromagnéticos para organizar a energia em pares e convertê-la em energia taquiônica, usando-a para desaglomerar um objeto sólido, partícula a partícula, para armá-lo em outro lugar. O projeto Invisibilidade desintegrou o navio USS Eldridge e o recompôs instantaneamente a 75 quilômetros, mas seus tripulantes estavam mortos ou espantosamente grudados às pranchas de aço. Tesla conhecia um segredo hermético. Ao reordenar as partículas que constituem a energia, produz-se mudanças na massa manifesta. Em seus estudos, Tesla concluiu que a energia taquiônica se move 27 vezes mais rápido que a luz. É a energia do pensamento.
A teoria de Einstein, em que a velocidade da luz é de 300.000 km por segundo, aplica-se somente a um dos planos que constituem a realidade, ao plano físico, da densidade material, composto de átomos, elétrons e prótons. Mas o universo está em 3 planos: o físico, o mental e o espiritual. Os taquiões, a base do universo dual, são pares de partículas subatômicas em movimento constante, a altíssima vibração e frequência, que por possuírem uma carga elétrica oposta, se neutralizam. Os taquiões são a base dos elementos supercondutores. Sua neutralidade não produz resistência à carga que avança pelas suas moléculas. Um elemento composto dessas partículas que vibram a altíssima frequência torna-se sem peso. Sua massa deixa de pesar. É pura energia. A mecânica quântica atual revela que essas partículas subatômicas não têm massa. São apenas uma tendência a existir que se mede em probabilidades e que depende da vontade do observador, do plano mental do homem. Imhotep sabia disso, e muitas coisas mais que nossos cientistas ainda não descobriram. A mecânica quântica e a supercondutividade são um avanço recente da física. A pirâmide, com degraus de 4 níveis, tinha um volume de 280.000 metros cúbicos de pedra, que pesavam 450.000 toneladas, 50% exatos do peso e volume da pirâmide final. À sua frente, colocaram os pilares de energia para gerar a avenida eletromagnética que chegou a Tura. Desde lá, transportaram os materiais necessários para terminar o projeto. Aumentaram as plataformas dos lados norte e oeste, deixando inalteradas as faces sul e leste. Como o corpo humano, a pirâmide cresceu a partir da cabeça. Se isso não tivesse sido planejado com antecedência, teria sido mais simples aumentá-la por igual, como uma casca de cebola. Com a ampliação, o obelisco virtual subterrâneo ficava localizado exatamente sobre o eixo norte-sul da nova pirâmide, cuja base mede agora 140 por 100 metros. Foram acrescentados 2 níveis, passando a medir 65 metros, e isso duplicou o volume para 560.000 metros cúbicos de pedra, pesando 900.000 toneladas. Os acessos também confirmam que as etapas de expansão foram planejadas por Imhotep desde o momento inicial. Um túnel é facilmente prolongado a partir da entrada original. Uma segunda escada levava a um dos pátios de um templo construído do lado norte para disfarçar o acesso. O aumento exato do dobro de peso e volume da massa de pedra não pode ser casual. A produção de energia e o alcance da pirâmide se media dependendo da massa em vibração. As pirâmides posteriores foram cada vez mais volumosas e pesadas, até chegar à pirâmide de Quéops, que pesa 6 milhões de toneladas. O peso determina a quantidade de energia produzida. Esse volume de pedra gira sobre o eixo da Terra a uma velocidade constante. Davam-lhe a forma de pirâmide para extrair energia de sua massa, aproveitando os movimentos naturais do planeta, sua frequência constante de vibração e giro. Dentro do obelisco virtual na pirâmide, movia-se verticalmente uma bobina elétrica, formada por um fio de ouro enrolado numa madeira isolante. Ao subir e descer, gerava um efeito pulsante em todo o campo eletromagnético da pirâmide, podendo induzir mudanças na frequência de vibração da coluna energética.
O poço se convertia em uma cavidade ressonante. Nos 4 cantos do obelisco virtual, permanecem ainda grossas vigas de madeira dispostas a 45 graus para segurar a bobina e permitir-lhe mover-se em sentido vertical. Essa bobina elétrica podia controlar a longitude das ondas produzidas. A frequência de vibração se elevava ao subir a bobina até chegar à máxima amplificação. A bobina controlava o momento de descarregar a energia acumulada nas moléculas de quartzo da pirâmide em cerimônias programadas, que por uma razão de equilíbrio realizavam-se nos dias de equinócio. Os sacerdotes egípcios provaram que as pirâmides são objetos em movimento perpétuo e que todo movimento pode transmutar-se em energia. O último passo foi construir o muro perimetral e as obras da superfície, as capelas falsas, o pátio das serpentes, enquanto a representação do faraó Josher observava de seu lugar privilegiado. A essa máquina quântica inventada por Imhotep foi dedicado muito tempo, esforço e recursos humanos e materiais, mas o retorno valeu o investimento. O vórtice foi utilizado para acelerar o desenvolvimento espiritual dos discípulos da Escola de Mistérios do Olho de Horus, encarregados de dirigir o caminho que elevou o nível de consciência de todo um povo. A energia taquiônica da pirâmide elevava a frequência de vibração e encurtava a longitude das ondas cerebrais, amplificando o poder mental e o campo eletromagnético da pessoa, a sua aura. Isso permitiu que os iniciados chegassem a níveis superiores do universo, podendo verificar a existência de novas realidades, dando segurança no caminho a toda a sociedade. Ao sintonizar-se na frequência de seres mais evoluídos, podiam estabelecer comunicação e receber informação. Saqqara foi o primeiro centro de comunicação com as dimensões superiores. As pirâmides têm uma tecnologia quântica que começamos a descobrir agora. Uma tecnologia herdada pelos egípcios da desaparecida civilização Atlante. Saqqara é uma amostra incompreendida de uma tecnologia com a qual nem sequer sonhamos e que apenas começamos a vislumbrar. Tecnologia controlada pela consciência, dirigida ao aperfeiçoamento espiritual de todo o povo. O enorme circuito eletromagnético produziu e acelerou as partículas de energia. Converteu energia estática em energia em movimento, para depois transmutá-la em energia taquiônica. Em Saqqara, usaram pela primeira vez sons e campos eletromagnéticos de maneira simultânea, para elevar a vibração dos iniciados com uma tecnologia aperfeiçoada na pirâmide de Quéops. No plano físico, usaram a energia produzida pela pirâmide para construir avenidas eletromagnéticas, fenômeno de supercondutividade. Assentaram as bases da arquitetura com a utilização de blocos modulados de pedra.
Demonstraram a sua sensibilidade no elaborado muro externo, no muro do pátio arrematado por serpentes, nos refinados detalhes arquitetônicos da cenografia de pedra que escondia a máquina quântica. Desenvolveram fórmulas químicas para fundir rochas com alto teor de quartzo e ladrilhos de cerâmica com que forraram as sofisticadas galerias subterrâneas. Usaram os hieroglifos para talhar na pedra sua maneira de ver o universo. Sua visão ficou plasmada nas leis enunciadas por Imhotep e que são a base do conhecimento hermético dos maçons, Rosacruzes e Templários. Imhotep escreveu que toda causa tem o seu efeito, e todo efeito tem a sua causa. Nada existe por acaso, pois o acaso destruiria o universo. Pensando nisso, Einstein disse que Deus não joga dados.